Sabe, é incrível pensar como textos de milhares de anos atrás às vezes trazem umas lições que parecem ter sido escritas ontem. Com pouquíssimas palavras, eles capturam uma verdade que, nossa, atravessa gerações. E hoje, a gente vai mergulhar em um único versículo lá do livro de Provérbios. Um versículo que guarda um conselho, assim, fundamental e super atual sobre a base da sabedoria. Olha só o que diz. É Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Uma frase que, de primeira, parece super simples, super direta, né? Mas ela é carregada de significado. Então, vamos fundo nisso, porque, assim, à primeira vista, parece só um obedeça seus pais e pronto. Mas a verdade é que tem uma estrutura, uma nuance aqui que vale muito a pena a gente olhar com mais calma. E o mais interessante aqui é que, na verdade, esse versículo traz duas instruções bem diferentes. Uma para o pai e outra para a mãe. Elas não são a mesma coisa, sabe? Elas se completam. E juntas, elas formam um pilarzão de sabedoria. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos separar as duas para entender direitinho o que cada uma está pedindo. Então, vamos focar primeiro na parte que fala do pai, tá? A pergunta é bem simples, na verdade. O que se deve fazer com o ensinamento que vem do pai? E a resposta? Bom, a resposta é igualmente direta. A ação é ouvir. Mas calma lá, porque ouvir aqui é muito mais do que só escutar o som, sabe? Não é só deixar entrar para um ouvido e sair pelo outro. No contexto original, essa palavra quer dizer prestar atenção de verdade, receber aquilo, sabe? Aceitar e, o mais importante, trazer para dentro, internalizar o ensinamento. É como se fosse um acolhimento ativo daquela sabedoria que está sendo passada. Ok, agora vamos para a segunda parte, e aqui a dinâmica muda. A instrução agora é sobre a mãe. E qual é a orientação nesse caso? A palavra usada é outra, e essa pequena diferença, gente, é fundamental para a gente sacar a mensagem completa. E olha só que interessante, a ordem aqui não é só ouvir, mas sim não desprezar. Pensa bem, o que é desprezar e rejeitar? É achar que aquilo não tem valor, é diminuir, né? Então, a instrução aqui vai num nível mais profundo. É um chamado para, na verdade, valorizar ativamente, honrar e nunca jamais jogar fora o conselho que vem da mãe. Então, para fechar essa ideia, o ponto crucial é esse, ó. De um lado, a gente tem o ouvir, que é essa escuta ativa, esse acolhimento. Do outro lado, o não desprezar, que é uma ação de respeito profundo, de valorização. E isso mostra de um jeito genial como a sabedoria dentro da família é construída, né? Tanto recebendo o conhecimento, quanto honrando de onde ele vem. Uma ação completa a outra perfeitamente. Certo? Agora que a gente já entendeu o que o versículo pede, dá para a gente ir para o próximo passo: o porquê. Qual é a ideia central por trás desse conselho duplo? O que isso ensina, na prática, sobre a vida, sobre como amadurecer com sabedoria? Bom, no coração desse versículo estão duas palavrinhas: obediência e respeito. E aqui é super importante notar uma coisa: não se trata de uma obediência cega, sabe, de faça porque eu mandei e pronto. A ideia é o reconhecimento de que a estrutura da família, com toda a sabedoria que os pais acumulam, funciona como um pilar mesmo, um pilar essencial para a nossa formação. Mas e aí? Por que isso importa tanto? Bom, porque, segundo o texto, ignorar esses ensinamentos é muito mais do que um simples ato de rebeldia. É como rejeitar a própria base moral e espiritual que foi construída para proteger e guiar. Pensa assim, é como entrar numa floresta totalmente desconhecida e simplesmente recusar o mapa que te deram. Ok, depois de toda essa análise, de quebrar o versículo em partes, a gente consegue juntar tudo de novo e transformar a mensagem num conselho bem prático, bem direto para a vida. Essa é a essência de tudo que a gente viu até agora. E olha só como fica. A palavra valoriza resume perfeitamente aquela ideia de não desprezar. É genial, porque transforma um comando negativo, um não faça isso, em uma afirmação superpoderosa e positiva. Faça isso. Então, no fim das contas, é ouvir ativamente e valorizar profundamente. Isso é a tal da sabedoria na prática. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Pensa só. Esse conselho antigo foi escrito numa época em que as fontes de informação eram bem poucas, né? Hoje, nossa, a gente é bombardeado por vozes, opiniões, conselhos vindos de todo lugar o tempo todo. Então a pergunta que continua super relevante é: no meio desse barulho todo, como é que a gente aprende a separar o joio do trigo? Como discernir qual sabedoria de fato protege e qual de verdade orienta a gente no caminho certo?